Bem-vindos ao canal My News, eu sou a Alice, estamos aqui o Bosco recebendo a grande artista Fernanda Takai para conversar com a gente. Se inscreve, deixa seu like e acompanha tudo até o fim da entrevista. Não esquece de falar com a gente no chat. E aí, Fernanda, tudo bem? Tudo jóia? Também sou grato pela sua presença aqui. Para mim é até uma novidade que eu não imaginei que o dia de hoje eu fosse entrevistar a Fernanda Takai, né? Mas o meu campo mesmo é política, né? Mas acho que vai ser uma coisa muito legal. Eu queria começar, Fernanda, te perguntando o seguinte: nós estamos respirando agora na cultura áreas uma coisa mais arejada, né? Aquela coisa que a gente viveu aí no passado recente mudou. Você já sente isso no seu trabalho, no seu dia a dia? Você já sente isso na sua agenda, um reflexo na sua agenda? Você se sente melhor pessoalmente com isso? Como é que é? Sem dúvida é um momento de voltar a respirar, né? A luz voltou a entrar nos corações. A área da cultura sofreu bastante, né, nos últimos tempos, vários projetos parados, muito boicote, muitas mensagens erradas, né, sobre o papel do artista. E a agenda, felizmente, não só a minha, mas dos meus companheiros todos aí, né, da estrada, ela voltou bem forte. Particularmente eu e Patofu, né, que é a minha banda já há 30 anos, a gente tem um projeto audiovisual que estava parado, estava assim, foi produzido um pedaço e ficou parado por falta mesmo de, sabe aquela boa vontade de bater um carimbo assim? Que parecia que estava faltando, e agora muita coisa andando, dando vazão mesmo, as produções todas, sabe? Não só da música, né? A gente vê de novo a retomada dos musicais, dos teatros, os museus mais uma vez conseguindo proporcionar, né, belas exposições. Acho que tudo isso, né, essa cultura de forma ampla, ela voltou. Eu acho que é uma sensação, não sei se é a mesma que a gente vem sentindo, de fluidez, né? Sim. As coisas começaram a fluir, parece que tudo está se encaixando, o que estava para acontecer, a gente não está mais enxugando tanto gelo, né, nessa área. E aí, falando disso, eu queria aproveitar e te perguntar de uma dificuldade que todos passamos, né, que foi a questão da pandemia. E eu vi que você gravou, né, um disco, um disco não, um CD, né? Eu fui para 1900 antigamente. Mas tá valendo. Tá valendo. Na pandemia, né? Sim. E eu queria que você falasse como é que foi isso, porque foi no início, foi num momento mais de dificuldade, onde estava todo mundo meio enlouquecendo em casa. Você deu uma enlouquecida em casa? Então, acho que eu não fiquei completamente louca, né? Porque eu tinha um estúdio em casa, eu tenho um estúdio já desde 2003, e a gente foi aprendendo a se autoproduzir e ser completamente independente. A gente tem essa autonomia muito grande, né? Pelo fato de poder gravar e experimentar e não ter... Eu não preciso aprovar um orçamento para fazer um disco, por exemplo, sabe? Hoje em dia, eu tenho essa autonomia em casa. E quando a pandemia ficou né, muito aguda, a gente, claro, como muita gente, paramos todas as atividades presenciais. E aí gravar o disco foi uma terapia, né? A gente se ocupou do disco, a gente acordou, eu e John, né? Porque John toca todos os instrumentos e é também produtor. Então a gente acordava e tinha um objetivo, tinha um momento da gente se sentir produtivo, né? E aí todo o tempo que eu tinha reservado para fazer esse álbum, no decorrer de uma turnê, né? Porque eu estava em turnê com o Patofu e minha própria turnê solo, eu concentrei então vou fazer esse disco, o melhor disco possível, né, nessas condições. E aí foi acho que ele foi muito impactado pelo que a gente estava sentindo, sabe? Assim, algumas canções eu tinha escolhido já, outras elas foram fazendo sentido em entrar no álbum por aquela sensação que a gente estava de limite, né, de estar privado ali da nossa possibilidade de exercer essa nossa função no mundo, né, que é fazer shows, fazer espetáculos, trazer as pessoas junto da gente. E aí o disco foi muito bom para nossa
né, para nossa higiene mental, né, e para a gente se sentir útil, continuar se sentindo útil, continuar se sentindo produtivo. É a música, né? A música tem esse poder, né? Sim, sim. Agora, nesse período especificamente, houve composições novas para esse disco? Algumas sim, algumas canções. Na verdade, quando eu comecei a entender que eu teria todo o tempo do mundo ali para fazer o disco, eu já tinha alinhado algumas canções. E outras entraram mais né, nos primeiros 3 meses ali do ano de 2020, né, que em março que a gente parou tudo. Né? Então, tem 2 composições que são especialmente mais fresquinhas, digamos assim, que uma é o Corações Vazios, que é uma composição do John, e a outra que eu fiz com um querido que mora, né, em Brasília, o professor Climério Ferreira, parceiro de Dominguinhos, de Ednardo. Primeiro é patrimônio de Brasília. Pois então, eu tenho 3 canções com Climério, e uma delas entrou nesse disco. Olha. Né? E a gente tem uma forma muito peculiar de compor, porque ele generosamente me manda os versos dele, né, o poeta, e aí eu vou guardando, são sempre versos muito curtinhos, né? Ele gosta de fazer esses poemicros, né? E aí eu vou guardando tudo, eu tenho uma pastinha, eu vou guardando, pastinha do professor Climério, tá lá tudo, e de repente eu pego, e aí eu faço uma leitura, né? Depois de ter lido a primeira vez, eu faço uma leitura daquele conjunto de poemas que ele me mandou, e eu consigo enxergar claramente, eu falo que Climério é um mistério, mas eu começo a enxergar a letra de vários poemas que ele mandou em épocas, né, ali diferentes, só que eles fazem sentido, e aí eu construo uma canção com os versos do Climério. Toda vez foi assim, eu falo, Climério, tô te mandando de volta, aí eu mando de volta para ele, e eu falo porque é para ele reconhecer a paternidade dos versos, porque eu misturo épocas diferentes, né? Mas eles fazem muito sentido. Você tem facilidade para fazer música em cima de letra ou prefere o contrário? Como é que você trabalha? Eu faço dos 2 jeitos, assim. Geralmente os meus parceiros têm me pedido para eu fazer a melodia e a harmonia, né? Mas eu faço também a letra, né? Eu escrevo livros, né? Eu tenho 5 livros lançados e aí eu tenho junto com o John, que é meu parceiro mais recorrente, né? A gente tem muita música junto. Às vezes tenho uma ideia do título da música e de um personagem e jogo para ele desenvolve, eu faço a melodia, aí ele pega também, tem várias formas de se cozinhar uma canção. E aqui, falando em livro, eu tive muita curiosidade sobre aquele livro que você escreveu, me fugiu agora o nome, que mostra milhares de facetas suas. Cantora, mãe, irmã, não sei, filha. E que eu queria saber se, ao fazer esse livro, você começou ele numa forma de diário, numa forma de vazão, ou você sentou para fazer um livro? Porque é muito curioso a gente escrever sobre si mesmo, né? Então, assim, eu queria saber como é que foi esse processo, sabe? Se foi numa forma de diário, se foi... O que foi isso? Então, eu tenho os meus 2 primeiros livros foram compilações de contos e crônicas, né? Que eu escrevi durante 6 anos para 2 jornais, né? O Estado de Minas e o Correio Brasiliense. Então, eu tinha uma coluna semanal e eu, né, sem parar, no meio de turnê, no meio dessa coisa louca que a gente tem de viagem e tudo, eu consegui entregar sempre uma coluna. Só que na época que eu comecei, ainda a internet não estava assim, tudo você achava e você conseguia, né, disponível. Então, só os assinantes dos jornais tinham acesso, né? Então, os meus fãs da música começaram a reclamar. Falaram assim, mas e aí, os seus textos só saem, tem que morar em Brasília ou em Minas para poder, né, achar. Aí eu falei, não, então eu vou fazer uma compilação dos textos que melhor me representam. Então eu fui, junto com os editores da minha, né, nossa, gente, eu tô falando gravadora, não é não, da minha editora, sempre como, da minha editora a gente escolheu, né, e aí saiu o primeiro, que é Nunca Subestime uma Mulherzinha, e o segundo, A Mulher que Não Queria Acreditar. A Mulher que Não Queria Acreditar. E aí, dentro do livro da Mulherzinha,
Você aborda alguma questão de ser mulher no mundo da arte, de dificuldades ou coisas dentro disso? Ou não? Como é que foi isso? Não, é bem variado. Quando eu comecei a escrever a minha coluna, até eu tive muita dúvida, né, em aceitar, assim. Eu falei, na época, comentando com os meus editores, eu falava, olha, não sei se eu vou conseguir escrever toda semana uma coluna para as pessoas que não necessariamente gostam da minha música, sabe? Eu não tenho nenhum... é diferente do você entra no show aplaudido, né? Você entra no show, se o show for muito ruim, é que as pessoas não vão gostar, mas geralmente você já entra, né? As pessoas te querem ali, querem te ouvir. Sim, elas foram para isso. Exatamente. Exato. O leitor de jornal é uma amplitude, né, de idades e gostos e tudo. E aí eu duvidei de mim, né? E uma pessoa que me deu muita força foi o Fernando Brant, porque ele era colunista do jornal também, né? E ele é um autor, né? Claro, lógico, mas com toda a história dele, né? Mas ele falou, Fernanda, aceita, pega esse desafio. Se você não quiser, se não gostar, ou se as pessoas não gostarem, isso vai ficar claro, né? Logo, né? no início. Você saberá. Você saberá. Ou você vai desistir, ou você vai receber, os editores vão te chamar e falar assim, não deu certo. Ou os leitores que tinham e-mail publicado, né? Eles vão te mandar mensagem, você vai ler, você vai avaliar, né? Você vai passar pelo crivo da avaliação pública. Aí eu falei, tá bom, vou ficar. E eu fiquei 6 anos escrevendo. E eu pedi para sair, porque o que aconteceu é que eu estava escrevendo mais texto do que música. Né? Porque o deadline te faz... Né? Eu tinha uma disciplina de entregar sempre um texto e tudo. E aí eu queria fazer uma coluna que não fosse necessariamente uma coluna de uma cantora. Eu queria me mostrar como mãe, como filha, como uma pessoa que gosta de bichinho de estimação. Eu queria mostrar um outro lado meu. Né? E nesses lados tem esse desafio. Você veja que até mesmo o fato de eu não saber se ia aceitar ou não o trabalho, um pouco essa autossabotagem que a gente faz, porque a gente está acostumado as pessoas fazerem. Ela não vai dar conta, olha só, ela é pequenininha, olha, não sei o quê. Aí eu falei, por isso que eu botei nunca subestima uma mulherzinha. Sim, porque olha só, eu consegui fazer, né? Isso que você está contando me leva para uma coisa que eu queria, desde o início, perguntar. Esse mesmo conflito, vamos chamar assim, esse bom conflito, né? Você viveu quando você escolheu como sua formação antes de você virar artista que você virou, quando você decidiu estudar comunicação, se formar, escolher essa formação, você tinha alguma ideia de escrever naquela época? O que te atraía na comunicação para você ter essa formação em comunicação? Era jornalismo, era literatura? Era um outro tipo de atuação em comunicação? Conta aí. Eu fui atraída para a comunicação pelo jornalismo. O jornalismo como eu conhecia como público, né? De ver, eu gostava muito de televisão. E eu falava, eu gosto desse tipo de comunicação, essa coisa, né, do visual com edição. Eu era fascinada por assim, o bom jornalismo, com aquelas... Tinha um cinegrafista maravilhoso, eu falei, gente, olha, um cara que eu sempre olhava as imagens do Paulo Zero, por exemplo, né? E a Sônia Bride, né? Aquele casal maravilhoso. Eu falei, gente, olha que esse cara, como ele é talentoso, como ele conta a reportagem, né? Ela cresce, assim, né? Com o texto. Eu falei assim, se eu fosse jornalista, eu queria ter uma parceria, assim, alguém que fizesse essas matérias incríveis. Só que eu entrei na UFMG e lá a gente entra no curso de comunicação e depois você escolhe definitivamente a sua habilitação. Sim. Então eu fiz opção por jornalismo, mas eu fiz várias cadeiras de RP, de relações públicas. Sim. E eu não tinha noção do que era relações públicas a fundo, da comunicação empresarial, né, de você escrever para público diferente. Eu fiquei apaixonada por esse tipo de comunicação que era diferente do que eu conhecia como plateia, né, como espectadora. E aí eu falei, não, acho que eu tenho interesse de trabalhar em uma grande empresa, numa grande corporação. Eu fiquei com o marketing também, a gente faz algumas cadeiras, né? Então eu comecei a entender a comunicação de uma forma mais integrada, né? E com espaços de atuação diferentes do que aquele que eu conhecia.
E aí me formei em Relações Públicas, eu adoro a área. Trabalhei na área durante 3 anos numa agência, né? Eu fazia atendimento e fazia redação também, que eu sempre fui boa de texto. Então, eu acho que a minha passagem pela universidade me proporcionou desenvolver melhor a minha produção de texto e me fez ler bastante, né? Então, pensando depois, por que eu fui chamada para assumir uma coluna? Talvez os editores já tinham percebido os textos que eu mandava de vez em quando para revistas. Então, de vez em quando me chamavam para colaborar, né? Sim. Assim, sei lá, 3 em 3 meses eu mandava um texto para uma revista. E eles pegaram esses textos e falaram assim, olha, você tem uma escrita variada, né? Então, acho que tem a ver com o formato da coluna do jornal que a gente tem, esse espaço. E eles queriam uma mulher. Os colunistas eram todos homens. E na época eu tinha 30 e poucos anos. Na época, todos os colunistas tinham mais de 50. Hoje eu tenho 52. Então, assim, olha o tempo que passou, gente, né, daquele momento. E, então, eu acho que a minha formação na comunicação foi e é importante demais para todas essas atividades que eu tenho, como cantora, como produtora de texto, né, autora de livro também. Depois eu escrevi livros infantis. Então, assim, eu acho que eu tomei a decisão certa sem saber, né? E a música estava sempre ali, comigo, no cantinho. Eu falo no cantinho porque eu não enxergava a música como uma carreira como uma de profissão. verdade. Porque eu não tinha na minha família ninguém que vivesse de música. Mas a sua família, não vivia de música profissionalmente. Mas você tinha uma vivência muito musical na sua casa? Tinha muita música em casa? E como foi isso? Então, assim, nem meu pai nem minha mãe tocavam nenhum instrumento. Minha mãe tem uma voz linda, ela canta bem, gosta de cantar e tudo, mas não também profissionalmente. Sim. Gosta de dançar tudo. E meu pai, ele era filho de japoneses e ele gostava muito de música brasileira. Então, meu pai que me apresentou o que eu mostro mais na minha carreira solo, que eu vou para um lado, né, de recuperar canções de grandes autores. Então, ele me apresentou Chico, me apresentou a Nara, me apresentou Benito de Paula, né, Paulinho da Viola, Dolores Duran. Isso meu pai, japonês. E a minha mãe, alagoana, ela sempre gostou muito do repertório internacional. Johnny Mathis, ABBA, Carpenters, né? Então, eu vivi isso. E todo mundo achava que era o contrário. Tipo, seu pai que é o que gosta das coisas de fora. Mas não, ele era o japonês, né? Filho de japoneses, nascido no Brasil, tudo, mas apaixonado pela música brasileira. E eu tive essa formação. Os japoneses têm uma paixão. Tem uma relação com a música brasileira, né? Eles gostam. Então, eu tinha essa vivência de ouvir muita música, né? Da gente fazer fitinha. Sabe quando ia viajar de férias? E aí a gente fazia as compilações, assim, né? Quem é mais velho vai lembrar. Você é novinho, você não vai lembrar. Fazia as fitas. A gente, vai viagem em família, cada um tem direito a fazer sua fitinha. Eu fiz. Cassete, eu fiz. Fita cassete. Eu gostava muito das viagens de carro, né? Sim. Pelo Brasil, pelas praias. Você fez muito isso? Então, porque Alagoas, né? Eu morava sempre. Eu nasci no Amapá, né? Aí fui morar na Bahia. Aliás, eu acho isso o máximo. A pessoa nasce no Amapá, mora na Bahia, se forma em Minas, e depois ganha o mundo. E tem uma descendência japonesa, né? E portuguesa também. E portuguesa, olha só. É um mix. É multifacetada total. Eu viajei muito de carro, né? Na época que meu pai era vivo, a gente morando em Belo Horizonte. Depois a minha família veio morar em Goiânia. E eu fiquei em BH porque estava no último ano da Fafiche, lá da faculdade. E o Pato Fu estava começando também. Mas a gente viajava muito, pegava o carro e aí ia subindo para Maceió de carro. Então parava em Vitória da Conquista, dormia ali, aí seguia, ia para Maceió. De Maceió viajava ali pelas outras capitais que são perto, né? Você está a 3 horas de distância ali. Aquelas Aracaju, João praia. Pessoa, pois é. Então, Recife, mesmo Recife, né? Recife é perto também. Sim. Então eu tive essa. Nossa, né? E para São Paulo também, porque meus pais, o meu pai era de Lucélia, mas viveu muito tempo em São José dos Campos. Então tem muitos parentes em São José dos Campos. Sim. Então a gente saía de Belo Horizonte ou para cima ou para baixo, de carro, né? Viajava Agora, bastante. essa fonte musical que estava na sua infância, juventude e tal, em que momento você começou a ter contato, começou a se interessar por uma música mais recente, que não fosse aquela mais antiga da geração dos seus pais? Que momento foi esse que você
Tem um momento que acho que fica mais gravado na gente, que é o momento de adolescência, né? Então, na adolescência, eu estava vivendo o auge do rock brasileiro, né? O Titãs, Paralamas, Ira, né? Blitz, que eu era apaixonada pela Blitz. E o rock inglês, The Cure, Duran Duran, New Order, Everything But The Girl. Então, eu tinha essa formação de pop rock que veio com muita força nessa 12, 13 anos ali, né? É bem de formação, né? E aí isso foi influência direta para a banda que eu tenho até hoje, que é o Patofu. Então o Patofu é uma banda de pop rock que tem muita influência dessa geração dos anos 80, né, em geral. E na minha carreira solo, eu recupero as coisas que eu aprendi em casa, né? Recupero essa... Por isso que tem gente que ouve meus discos e fala assim, você não tem idade para conhecer, sei lá, Benito de Paula. Eu falo assim, não, eu tenho idade sim, porque eu ouvia criança, né? E até quando eu encontrei com ele, eu falei assim, olha, meu pai era apaixonado por você. E assim, eu aprendi a gostar de samba no piano por causa do Benito, que é um grande compositor e um swing, né, ali. Então, tem essa... Eu acho legal hoje poder ter a minha banda, que continua ali, né, aos 30 anos, nesse ambiente do pop rock, e nessa minha carreira solo eu experimento outras coisas, né? Eu volto a experimentar outras coisas. E eu acho muito bacana isso de que você até pontuou agora de ter a banda e a carreira solo, porque isso é muito raro, né? Conseguir fazer os dois, né? Realmente, quando a pessoa parte para a carreira solo, a banda acabou, né? Ou a banda acaba, né? Assim, né? Exatamente. Essa banda é uma banda com 30 anos, é uma das mais Está completando longevas, esse ano 30 anos? Esse ano vamos fazer 31 já. 31, então completou estamos ano comemorando 30 anos, em setembro são 31. Parabéns pro Patofu. Mas é raro mesmo. Agora, Fernanda, me diz uma coisa, também me chama a atenção nesse ponto que você falou, o pessoal da chamada geração de 43, nossos grandes músicos, né? As nossas celebridades, digamos assim, não só as celebridades, mas também os grandes músicos que estavam ali naquele momento, eles depois de um certo tempo, né? Já na idade mais madura, tem obras longevas, não tem a menor dúvida, mas assim, muitos deles, a partir de um certo momento, começaram a conseguir também capturar a atenção do público mais jovem, de gerações anteriores. Né? Eu vi alguns deles dizendo assim, poxa, foi muito bom o show de hoje, porque eu vi uns meninos na plateia. Né? Porque os caras estão fazendo 50, 60, 70, de repente você vai para um palco, vê aquele público de sempre seu, mas de repente você vê ali, opa, a meninada está ali. A mescla, né? E gente muito que vinha da geração que você falou, da sua adolescência e tudo. Sim. Agora, no seu caso, a gente pode fazer um raciocínio invertido, né? Você vê muita gente da geração dos seus pais, daquela turma que ouvia aqueles clássicos do seu pai e tudo, nos seus shows, você percebe isso? Sim, percebo, e eu acho incrível assim poder me comunicar com uma plateia diferente. Quando eu comecei minha carreira solo, que foi uma ideia do Nelson Motta, 2009. Foi em 2009. Não era para ser carreira solo, era para ser um disco solo, que era aquele disco da Nara, né? Dedicado à Nara. E eu, quando ele me falou, olha, que lembrava muito da Nara quando me via cantar e que achava que a gente tinha que trazer o nome da Nara de volta, porque ela partiu muito cedo e tinha uma lacuna de pessoas que não conheceram a Nara. Sim. Né? Então, eu apresentando o repertório, falando, dando entrevistas, né, naquela época, agora saiu o documentário maravilhoso, né, a série do Renato, Terra, recontando, né, a história da Nara. Mas naquela época, as pessoas não estavam falando mais dela. E eu comentei com o Nelson, falei, Nelson, fazer um disco com a minha banda, com o Patofu ainda, né, na estrada, vai dar briga, vai ser fatal, vai ser difícil. É muito difícil explicar isso para as pessoas, né? Que eu não estou saindo da banda. Sim. Aí eu falei, não, mas você vai fazer um disco, né? É um disco só. Não teve jeito, né? Porque eu fiz o disco, aí o disco vendeu disco de ouro, ganhou vários prêmios. Eu fiz uma turnê de 3 anos, praticamente, com esse álbum. Mas eu não parei o Patofu em nenhum momento. Eu continuei a fazer, né, os discos com o Patofu e os shows com o Patofu. E é realmente difícil explicar para as pessoas que eu não saí da banda, mas toda entrevista que eu dou, por isso que eu estou falando de novo aqui, que o Patofu continua e eu nunca saí e o Patofu nunca parou. Mas, né, aí
tem gente que, por causa da visibilidade que eu ganhei com o solo, trabalho né? solo, fala, ai, mas achei que você tinha saído da plateia. Não saí. E aí eu encontro essa plateia que gostava, por exemplo, da Nara e que teve curiosidade de me assistir, né? E aí me conhece ali com aquele repertório que tem uma memória afetiva, né, para o público que era mais velho. Sim. E aí esse público também fica curioso para me conhecer como compositora, não só como intérprete, né, na minha banda. É um fiozinho, né? Que vai Então, puxando. nossa, isso é muito bom, isso é muito sim. bom. Mas no período que você fez o solo, você fez o disco solo, esse disco que você traz a memória da Nara, etc. Onde Brilham os Olhos Seus, esse E primeiro. traz também um repertório de época. Esses espetáculos que você fez não foi com a banda Pato Fu. Não, Quem te acompanhou nessa época? Como é que você fazia? Era você sozinha, banquinho e violão, ou tinha uma bandinha? Não, tinha uma banda. No início, o John, né, tocou, como ele produziu o disco no nosso estúdio lá em casa, é um estúdio pequenininho, Ai, gente, que mas tudo ele é ter um muito, estúdio ele em funciona casa. muito bem, né? Vamos dizer que é o John aqui, gente. O John é o marido O Sim, John, o John, o John olhou a guitarrista do Pato Fu e Sim. tudo. No início, ele me acompanhava, né? E o Lulu Camargo, que tocava teclado também no Pato Fu, os dois fizeram esse meu disco solo comigo. Então, é um disco que foi só 3 pessoas fizeram esse disco da Nara. Que saída engenhosa é essa, hein? Trouxe eles pro solo também, né? Sim, Não, mas aí deu confusão. Nessa primeira turnê, ele me acompanhou, né? E o Lulu também. Só que a Nina, nossa filha, era muito pequenininha e ela estava ficando muito sem o pai e sem a mãe em casa. Eu não levava ela para as turnês, nunca levei, né? Então, ela ficava com a minha mãe em casa. Mas a gente sentiu que ela estava... Acho que estava gerando um incômodo na nossa pequena família, Sim. sabe? Essa ausência nossa, né? Sim. E eu falei, John, você está despedido. Aí eu Maravilhoso. falei, John, você fica mais aqui com a Não foi Nina. por justa causa, foi por uma causa justa. Exatamente. Aí o John, ele ficou mais em casa. Ou seja, quando o Pato Fu está na estrada, estamos nós dois ausentes. Isso continuou. Sim. Mas eu tive muito trabalho, né, na época. Então, quando o John me acompanhava também no solo, era complexo. complicado. Então, aí a gente resolveu, desde então, né, do segundo disco, eu tenho uma outra banda com outros músicos, não Sim. tem ninguém, a não ser a minha equipe técnica, que é muito legal, que ficam muito felizes, porque tem sempre duas turnês Sempre tem, para né? fazer. Sempre E o tem. interessante dessa experiência da Nara é que você conseguiu trafegar não são universos absolutamente diferentes, mas havia na época uma diferenciação ali que era muito... Alguns faziam questão de fazer entre a bossa nova e o samba tradicional, né? E quando você rememora a Nara, você junta essas duas coisas, porque você vai com o repertório de bossa nova e vai Sim. também para Zequete, Nelson Cavaquinho, Sim. né? Paulinho da Viola, porque a Nara gravou essa turma toda. Né? Os autores, aquela geração, a geração mesmo de Fagner, né? O Fausto Nilo, né? Os nordestinos, assim, que ela fez um disco com esses autores todos que estavam surgindo ali. E ficou uma coisa bem eclética, entendeu? E de gerações um pouquinho distantes uma da outra, não tão próximas, né? Porque tem uma turma de 43 e tem a turma já dos anos 60, né? Sim, é verdade. E 70. Então é muito interessante isso, né? Cria-se um elo, né? Entre gerações. Você não deixa uma coisa se perder. E era importante que a gente conseguisse mostrar nesse disco, que foi todo dedicado a Nara, como ela teve essa visão de, né, ter surgido ali na Bossa Nova, mas aí o primeiro disco dela é de samba, de morro, né? Ela sempre ia buscando... ela não queria fazer a mesma coisa sempre. Ela era uma intérprete muito plural e ela mostrava isso. A cada disco ela, né, falava assim, não, olha, eu estou aqui fazendo... O Menescal falou que ela tinha vontade, olha só, hein, naquela época lá atrás, sei lá, nos anos 80, de fazer um disco com os povos indígenas. Naquela época, coisa que as pessoas têm feito hoje, né? Intérpretes e autores, mas... E ela tinha... E o Menescal falou assim, Nara, difícil, hein? Muito difícil fazer esse disco, mas ela poderia ter feito. É porque ela partiu muito jovem, né? A Nara foi embora desse mundo. Sim. Ela teria feito. E acho que teria sido um disco lindo. Nossa. Agora, do teu processo de composição, das coisas que você produz, como é que esses universos todos
atuam sobre você. Quer dizer, e como é que você vê o resultado final disso? Você se identifica como? Você é uma brasileira, japonesa, portuguesa, sambista, bossa novista, rock pop, tudo isso está dentro do seu trabalho? E como é que você percebe isso do seu público? É tão difícil. Ontem mesmo me mandaram uma mensagem no celular falando assim, olha, estou precisando fazer a legenda da sua entrevista. O que eu coloco? Cantora, compositora, escritora, mãe? Eu falei assim, não, põe só cantora, porque na verdade, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer é cantar. Então, assim, se tiver que escolher uma coisa, pode pôr só cantora. Se precisar escolher... É só uma. Eu acho que tem gente que pode achar assim, é uma personalidade muito fragmentada, não sei. Mas eu gosto disso, assim, eu gosto plural, de ser... né? Fragmentado, então, mas parece ruim, né? Parece ruim, Não, eu acho que tem alguns momentos onde as coisas ficam mais claras, talvez, né? No momento que você pega um livro meu e lê os meus textos e me entende essa minha relação com o mundo, né? Como os olhos de mãe ou olhos de filha, né? Ou, uma cidadã que está reclamando, né, da conta que veio errado. Tipo, eu acho que isso tudo... sou eu, dessas várias formas. Mas de uma maneira geral, eu diria que eu sou uma pessoa pop. Eu gosto de música pop, que vem de tudo quanto é lado. Eu gosto do mais pop da MPB, do mais pop do rock, sabe? Sim. O mais pop da literatura. Sim, porque o pop está presente em tudo isso. Exatamente. Né? Essas coisas que têm bastante visibilidade, que são gostosas, que você tem muita comunicação, assim, sabe? Então eu gosto o que o universo pop tem, dessa facilidade de chegar às pessoas, né? Então, os meus textos são simples, as minhas músicas também, elas têm uma gênese muito simples, não é nada rebuscado, a minha escrita também não, nem na literatura, nem na música. Então, eu diria que eu sou um ser pop. O que você acha mais pop na música popular brasileira, assim, no contexto que você viveu, que você gravou até agora? Nossa, é bem difícil. Pop dentro desse conceito que você colocou de pop. Olha, tá? eu vou falar um artista, então, eu teria vários para falar. Mas eu acho que a importância da Rita Lee, por exemplo, né, na formação de muita gente, desde a época dos Mutantes, e na minha, eu conheci mais a Rita solo do que Mutantes, né? Porque eu fui exposta àquela Rita Lee ali dos anos 80, que estava tocando em todos os lugares, no supermercado, no elevador, na novela, né, nas rádios, todos os programas populares. Entrava dentro da casa das pessoas, né? Então, eu acho que a Rita Lee é a nossa rainha pop, e por ela ter essa aura, assim, de ter uma... As pessoas se lembram da Rita e cantam as músicas dela com o coração quente, sabe? A letra vem fácil, né? Você puxa, lembra da Rita Lee, e aí lembra de uma fase boa da vida, né? Lembra de festa, sabe? Tem uma festinha. Identificação, né? Assim, de celebração. Acessível, e você se identifica. Exatamente. Sempre em algum Também momento. aquela coisa bem moleca dela, né? Porque aquilo ali pega do mais velho ao mais novo, né? Verdade. Às vezes ela com aquele ar moleque dizia umas coisas assim... Seríssimas, né? Seríssimas e fortes. Né? Então, eu acho que a Rita tem essa... Eu diria que essa é a nossa grande rainha mesmo. Agora, referências musicais suas, assim, pessoas que você ouve sempre, coisas que estão ali na sua raiz. Quem é que você, assim... Eu tive a minha formação, como de muita gente, né? O Beatles também foi um alicerce, né? E aí vinha do lado do pai e da mãe, né? Assim, e pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Mas eu fiz um disco todo dedicado ao Tom, né? Ao Tom Jobim. E eu acho que o Tom, ele sabe, é o DNA. Você fala assim, um artista brasileiro que o mundo inteiro reconhece esse DNA quando toca, é Tom Jobim, né? Assim, até pela grande carreira que ele teve fora, mas as paisagens que o Tom descrevia e construía, né, com as harmonias e melodias, elas
é muito Brasil. Acho que o Tom Jobim é muito Brasil. E aquele Brasil que ao mesmo tempo é sofisticado, mas ele todo mundo entende, sabe? Você lembra, você vai assobiar a canção. Você falou paisagens, é uma coisa muito vívida, né? E esse amor dele pela natureza, né? Pelos pássaros, pelas florestas. Ele antecipou todo esse processo que veio depois, né? A visão. Então é um artista que é recorrente, assim, né? Até porque eu fiz o disco, mas no disco da Nara mesmo, né? Tem o Tom e Vinícius, né? Então é um... E assim pro lado assim porque eu vejo assim também, você tem outros ícones, né, vamos dizer assim, ícones de verdade, né, na música brasileira, como Pixinguinha, do outro lado você tem o Luiz Gonzaga, né? Isso aí, de alguma maneira, também fez parte do seu processo? Eu acho que... Talvez já mais na fase do Dominguinhos? Já mais, aí sim, de uma forma mais fragmentada, né, assim, eu acabei chegando próximo, por exemplo... porque eu fui bem longe também. Não, desses autores, mas assim, conhecendo a própria obra da Nara, né, assim, por exemplo, Ernesto Nazaré, né, a gravação de Odeon, que foi uma encomenda da Nara, né, porque ela gostava muito da música, mas não tinha letra, e ela pediu para o Vinícius, né, fazer. O Ernesto eu conhecia também, assim, reconhecia algumas canções, né, por estar no repertório que a gente acaba passando por nós em algum momento da vida, né? Mas eu diria que assim, acabei gravando nessa minha carreira solo. O Benito foi uma pessoa importante, assim. Acho que a Dolores Duran também, né? A Dolores Duran teve ela foi tão moderna, né? Naquela época, de cantar em vários idiomas, né? E ter aqueles discos lindos, orquestrados magistralmente. Eu falei, gente, olha que coisa refinada, né? E ao mesmo tempo tão brasileira, né? Né? Toda aquela... Então acho que tem o bom do Brasil e o complexo do Brasil, você dá conta de tanta coisa que a gente tem. O Clube da Esquina mesmo... Eu ia te perguntar sobre o Clube da Esquina. Pessoa de Belo Horizonte, não é possível, né? Então, mas olha, o Clube da Esquina, eu só fui me dar conta da grandeza, grandiosidade e do material do clube depois que eu fiquei mais velha. Porque quando eu era adolescente, eu estava ouvindo pop rock. Sim. E foi a época que eu mudei para Minas. E o Clube da Esquina estava muito presente. Então, no seu quintal. Exatamente. Só que o meu foco estava... Adolescente, estava em outras coisas. Quando eu, né, já mais madura, né, na minha carreira, tudo, que eu fui ouvir não só as músicas mais conhecidas, né, fui conhecer os autores mesmo, assim, e fui conhecendo as pessoas pessoalmente mesmo, assim, né, encontrando o Márcio Borges, o Lô, né, o Toninho, o Horta. Aí que eu fui entender, eu falei, gente, é por isso que essas pessoas são deuses, assim, para muita gente, pelos apaixonados por música boa no mundo inteiro, né? É uma obra complexa, assim, né? De harmonias e de sensações. Não é todo mundo que pega e sai tocando, né? Aquelas músicas. Tem uma curva, né? Tem um aprendizado ali. Então, e ao mesmo tempo, eu sou da cidade onde a cena do metal, do Sepultura, por exemplo, explodiu e também para o mundo inteiro. E é ali de Belo Horizonte, e contemporâneo meio que né, um pouquinho antes ali do Patofu. E aí a gente precisa ter tempo para conhecer tudo que a gente tem aqui no nosso... Né? Só no nosso país, né? Assim, imagina quando vai para fora, né? A gente fazendo turnês fora, conhecendo outros artistas. Dá vontade mesmo, assim, nossa, eu queria ter mais tempo para poder ficar conhecendo, ouvindo, trocando, fazendo música com alguns autores, né, dessas escolas diferentes, né. Eu vou pagar o mico aqui, né, eu vou perguntar, o Patofu nasce aonde? Em Minas, Bahia, Rio? BH, né? Em que ano exatamente, Fernanda? O Patofu começou em 92, né, e era assim... Eu tinha uma banda de colégio, que depois era da faculdade, alguns, né, a gente continuou. Em 92 você estava com? 22. Era bem jovem. 22, 30, né, 30 anos. Porque esse nome é ótimo também, Patofu. Como é que surgiu esse nome? Então, o Patofu basicamente foi uma ideia do John, né, no início ali, porque ele teve uma banda... Você já estava com o John nessa época? Não. A gente não,
Na verdade, o John Conta tinha... aí. Vou contar o que é. O John, ele teve uma banda durante 10 anos, que se chamava Sexo Explícito. E é uma banda... É muito bom o nome, né? E é uma banda que fez um sucesso na cena indie, né? Do Brasil. Não só a Minas, São Paulo, tudo, mas as pessoas conheciam. Só que era aquela tão indie que não se sustentou. As pessoas não conseguiam viver da música, né? E o John meio que desistiu. E ele estava morando em São Paulo durante um ano, ele voltou para BH, abriu uma loja de instrumentos musicais. Eu frequentava essa loja. Eu comprava corda de guitarra, palheta, coisinha assim, sabe? Aquelas revistinhas né, com as letras das músicas. E aí um dia eu deixei uma fita cassete da minha banda, que era uma banda mais normal. O Patufu era uma coisa bem louca, não tinha baterista, né, no início, era esse trio. E aí o John falou assim, eu tive ideia para montar uma banda diferente, eu estava precisando de algo, né, eu gostei da sua voz, né, assim, eu vi que você compõe também, você não quer entrar com a gente, assim, é um trio eletrônico, não tem baterista, todo mundo toca e canta. Eu falei, vou, né? E eu fui como hobby mesmo, assim, e eu achava muito divertido, eu falei, nossa, essa banda, que engraçado. Mas já era Patufu, já era, na verdade, o Patufu veio do Sustados por um Gesto, que era uma outra banda que o John tinha com o Bob Faria, que foi comentarista, né? É comentarista de futebol. E aí eles separaram, não brigaram, mas falaram, o Bob fez uma banda que se chamou Yellowfant e o John fez o Patufu. Maravilhoso esses nomes. E o Patufu vem de Kung Fu de pato, né? Mas era uma ideia que o John tinha. O John fez a logo, ele que desenhou. E quando eu entrei no Patufu, eu entrei meio que naquela brincadeira, digamos assim. Sim. Só que foi dando certo. O Patufu começou a pensar, os shows são divertidos também, e as pessoas começaram a falar, muitas matérias saindo sobre o Patufu. E eu falei assim, gente, e minha outra banda foi acabando também, né? Eu falei, vou ficar então, vou ficar nessa banda aqui. Mas eu estava terminando a faculdade de comunicação e trabalhando em agência. Só que aí eu comecei a ir apresentar as minhas campanhas e alguém chegava assim, você não é aquela menina do Patufu? Eu sou, não, canta pra gente. Aí eu falei, não, peraí, eu tô no meu trabalho, eu tô apresentando aqui, né, a campanha pra você. Comercial. E aí agora que ela tá respondendo aquela perguntinha minha lá de trás. É aí que começa o... Então, isso foi... E aí, olha, eu só saí desse meu trabalho, né, normal, digamos assim, no terceiro disco do Patufu. No terceiro disco. Aí que você... Nossa. Depois que eu entendi, falei, não, dá pra viver de música. De uma certeza já, né? Exatamente. Uma segurança, a gente ganhou. Eu estava fazendo shows não só né, BH ou São Paulo, ali. A gente começou a ir para o Nordeste, fazer shows maiores. Nos 3 primeiros anos prevaleceu o DNA mineiro mesmo. Amapá, Bahia, tudo mundo ali decidir foi o mineiro. Quando está certo, eu vou. Mas foi assim. Então, o Patufu, ele teve uma estrada que ela não foi íngreme, ela foi bem uma subidinha suave, sabe? Sim. E foi muito legal, assim, pra gente entender e dar valor à cena toda que a gente, né, de onde a gente veio, essa cena independente. Aí, no terceiro disco, teve uma explosão, assim, realmente, a gente estava dentro de uma grande gravadora, e aí, né, clipes super produzidos, né, música em novela. Aí eu falei, não, realmente não dá para eu ficar nesse meu emprego, vou ficar só com a música. E desde que eu tomei essa decisão, né, não diria que eu fiquei só com a música, porque abriu essas outras frentes todas, né? Eu achei muito interessante que 2 pontos muito importantes da sua vida, assim, dentro da arte, não foram planejados, né? O Patufu e o solo, eles vieram. Foram momentos, né? Foram momentos que fluíram, né? É muito, muito interessante isso. E o solo há 15 anos, né? Então, tem 30 de Patufu e 15 de carreira solo. E eu no último ida ao Rio, eu fui visitar o Nelson, né? Ele estava em Portugal, agora ele está morando aqui de novo. Eu gosto sempre de conversar com ele. Tudo. Eu falei, Nelson, tá vendo essa ideia que você falou que era só um disco? Faz 15 anos que eu tô na estrada aí. Mas dá muito trabalho, né? Eu acho, você manter a banda e uma carreira solo. Mas tem uma coisa que é bem claro para as pessoas, é o repertório. A escolha de repertório é fundamental para que dê certo isso. Porque no meu show solo eu não canto músicas do Patufu. Né? Eu canto as canções que eu... Não tem essa mistura, né? Que eu escolhi. Porque senão não seria
ético mesmo. E não Eu faz saí. sentido, né? Misturar os trabalhos, né? Interessante. Então eu isso. tenho reclamações, às vezes, no meu show solo, que a pessoa toca canção pra você viver, mas eu falo, gente, isso no show do Patofu tem. Compra o ingresso lá pro show do Patofu e É, vai ver lá. estarei lá. Como no show do Patofu, às vezes Tem eu tô lá, a pedido. pessoa fala, ai, canta o ritmo da chuva. Eu falei, não, esse aí é do meu show solo. Então, tem isso, né? E isso, eu ganhei a confiança dos fãs da banda, que entenderam que eu não estava saindo, né? Sim. Porque acho que deu um desespero na época, quando eu fiz esse disco primeiro. Alguns fãs falaram, ixi, né? Aquela coisa, vai sair. E para os meus colegas de banda, eles entenderam que tem esse caminho que passa pela ética, pela escolha do repertório e para deixar claro a todo momento que assim, eu tenho a banda que eu mais amo, que eu quero estar é o Patofu. Sim. Mas eu tenho uma carreira solo onde eu gravo outras coisas que não estão cabendo no Patofu naquele momento, mas que eu gostaria muito de comunicar às pessoas. Mas também tem no seu repertório aí, em alguma dose, coisas da Jovem Guarda, né? Sim. Naquela época, principalmente aquelas versões daquela turma do Nico Olivetti, o Massadas, né? Renato Barros. Você viveu aquilo de alguma maneira? Aquilo estava na sua memória musical daquela época? Por que você resgatou um pouco disso? Memória de rádio. De rádio. Esses anos que eu morei na Bahia, eu ouvia rádio. Na minha casa a gente sempre ouviu muita música, né? E a rádio do interior, né? E até das capitais, acho que num tempo mais antigo, elas misturavam todas as frequências de artistas. Então, você tinha o Daí José com o Reginaldo Rossi, com o Tom Jobim, com o Caetano. Era tudo misturado. E não tinha essa frescura de assim, isso aqui é música ruim, essa música é pior, essa música, né? Era mais... O julgamento, não tinha essa coisa, não, você não pode cantar essas músicas, não é de bom tom cantar, entendeu? Então, assim, quando eu gravo o Reginaldo Rossi, por exemplo, né, a música da Cleide, Mon Amour, Meu e Ma Femme, a pessoa fala assim, nossa, mas você ouve essas músicas? O que você quer dizer com essas músicas? Esse repertório aí muito... Brega? Brega. Esse é um repertório extremamente popular que... né, eu ouvi e me divertia, gostava e canto e eu gosto e eu vou fazer uma versão extremamente elegante, eu fiz uma versão maravilhosa, eu não estou fazendo troça com um repertório dito brega, não, é um repertório que eu gosto de cantar, eu ouvi quando era pequena e escuto até hoje, né, então quando eu pego, por exemplo, A Pobreza, né, do Renato Barros, Jovem Guarda, né, cantado pelo Leno, né, quando eu pego... o Leno do Leno e Lilian, né? Exatamente. O Ritmo da Chuva, repertório da Jovem Guarda com versão do Demétrios. Demétrios. Né, versão em português do Demétrios. Isso eu ouvia muito criança, morando nos interiores, ouvindo rádio, AM, né, e isso me fez ser... a cantora que eu sou, assim. Então, se eu tenho esse espaço hoje na minha carreira solo para colocar essas coisas todas, que de repente no Patofu, pela democracia que a gente tem na banda, né, a gente tem votação, né, na banda, que é engraçado. O pessoal fala, como é que vocês fazem? A gente faz votação. Em que circunstâncias? Pra quê? Todas, assim, a gente precisa chegar, sei lá, em Recife. Vocês querem ir no voo, ir no voo de 5h40 da manhã para você chegar e descansar, ou vocês querem ir mais tarde para chegar já direto fazer as coisas? Votação. Gente, então a gente faz votação. E funciona. Mas para a parte de disco também, porque vai Parte entrar de no disco repertório também, que não vai repertório, entrar. lista de show. Lista de show de 30 anos. Cada um fez uma lista e a gente foi ticando as músicas que apareceram em todos os repertórios. Aí a gente montou aquele. E as que ficaram de fora, era como uma plenária, sabe? A gente chegava assim, não, eu vou defender a música. Eu acho que essa música devia estar, porque desse disco não tem nenhuma canção e essa música, olha só. Aí o outro vai lá, faz pesquisa, quantos views tem, né, no YouTube. E corre nessa paz que você está contando ou pega fogo de vez em quando? Não, é bem na paz? É bem na paz, eu acho. Mas defenda a sua ideia, a gente defende com muita... categoria, digamos assim. Né? Até porque uma banda de 30 anos, se não for assim, não teria. Mas o número da banda, das pessoas, é ímpar? É ímpar. A preocupação. É ímpar. Somos 5 músicos, né? Então nunca tem o voto de Minerva ali, não, né? Não, às vezes eles até jogam pra mim. Porque geralmente eu vou defender, né? Eu, como vocalista principal, todos cantam, né? E compõem também. Mas as pessoas falam, olha,
se tem uma dúvida, Fernanda, o que você acha? Porque é você que vai cantar, né? Você que vai defender. A sua cara, você que tem que estar com a cara boa. Então, nesse ponto, eles me dão essa, né? Em qualquer dúvida, o que você acha? E geralmente eles acatam a minha percepção, né? Porque eu estou mais no frente a frente com as pessoas. Tem né? uma sinergia bacana. Né? Sim. Eu acho que isso faz funcionar realmente. Não, e eu estava contando para as pessoas assim, porque tem banda que não anda nem junto, né? Nem na van. Pois é. Nem não consegue nem ir no mesmo táxi, sei lá. Exatamente. E a gente anda tudo junto. A gente chega no hotel, no nosso grupo, vamos almoçar? Vamos. Aí eu gosto de comer, né? Então eu saio, eu tenho 3 opções para vocês. Quem vai comigo? E geralmente todo mundo vai comigo. Assim, a gente marca assim, vamos sair para almoçar a tal hora, e vai todo mundo. E a gente gosta, a gente fica no camarim junto. Assim, e é bom porque não é um trabalho. Não é o trabalho, não tem essa parte chata que o pessoal fala, eu vou ter que ir lá, mas eu não gosto de fulano. A gente gosta, a gente é amigo. Já tivemos brigas, claro, mas não suficientes para afastar, para afastar a nossa relação, né? E dentro disso, eu sempre tenho essa curiosidade. Vocês têm algum ritualzinho antes de entrar no palco? O xixi da sorte. Como é que é isso, gente? Ué, porque não pode, você tem que fazer xixi antes de entrar no palco, senão você vai fazer show apertado. Senão você vai fazer o show com vontade de fazer xixi. Cara, maravilhoso. Não, eu sempre me pergunto isso. Não, a gente faz um aquecimento. Eu faço um aquecimentozinho vocal, ainda mais quando tem muito show em sequência. Eu tô vindo, por exemplo, de 12 dias na estrada, 3 shows em seguida, um dia de descanso, um show, um dia de descanso, um show. Assim, tem dia que não tem, que é show todo dia. Agora você está solo ou Pato Fu? Então, e aqui eu acabei de fazer. Nos dois. Eu estou nos dois. Eu acabei de fazer um show com o Pato Fu e vou fazer na mesma cidade o meu show solo. É bem louco, assim. Exato. Não, eu estava perguntando nessa viagem Nessa agora. viagem foram os dois, exatamente Ontem os dois. Pato Fu e amanhã o solo. Né? É isso. E aí eu vou entrar numa reviravolta agora, porque eu lembrei de Camarim. E eu soube que você é do Todinho e da Danete. Pode ficar feliz no nosso camarim, Alice. Pois é, Todinho e Danete, gente. E aí eu quero saber como é que você embarcou na questão do infantil. Porque eu te vejo muito presente no infantil, com os livros. Eu vi a questão que você fez 27 canções para o espetáculo que leva o meu nome, Alice. Você precisa assistir. Alice é muito... E eu sou a voz da Alice. Exatamente. E eu vi que tem ocasiões você fez Ursinho Puff também, sim, né? E você tem tem CDs, Ilha Rá-Tim-Bum, eu sou a voz de um personagem. Então você tem uma relação com o mundo infantil. Sim. Isso vem de muito tempo, sempre existiu. O que aconteceu aí? Eu acho que a música de brinquedo, o pessoal fala, a música de brinquedo é infantil, mas não é, porque a maior parte do público é de adulto. Vai muito adulto sem criança, vai assistir música de brinquedo. Eu seria essa pessoa. Né? Sim, exatamente. Totalmente. Então a criança que tem dentro de você está despertando a criança que tem dentro dos outros. É verdade. Também, né? As crianças gostam também porque tem o Giramundo, né? Que é o teatro de bonecos, então tem uns monstros cantores. Mas o música de brinquedo é repertório adulto, né? Pop. Tem Genival Lacerda misturado com o Paul McCartney, misturado com Rita Lee, com Titãs, Paralamas. Só que tem a sonoridade dos brinquedos que é legal, mas dá muito trabalho. É assim, você dominar a escala pequenininha, um violãozinho de plástico, a escaletinha que não tem todas as notas. A gente tem que dominar esses instrumentos e fazer eles tocarem juntos. Aí a sonoridade se constrói. Tanto que não dá para fazer o pocket de brinquedo, não existe. Tem que ser a orquestra de brinquedo mesmo. Somos os 5 do Pato Fu, mais 2 músicos convidados e 3 marionetistas, né, que estão lá. Sim, nossa, então é um espetáculo, né? A gente não sabe nem, a gente não sabe nem a conta certa de quantos instrumentos tem, porque são vários brinquedinhos, bonequinho que faz fim, tem um fantasminha que só aparece numa música que tem que apertar uma coisa. Então assim, é muito divertido, dá trabalho, mas é encantador. As pessoas assistem, assim, gente, tem muito músico que vai, fala, eu vim porque eu não acreditei. Quando eu escutei o disco, eu não acreditei que vocês fizessem ao vivo. E vão lá e vem a gente lá, os dedinhos tudo pequenininho. Mas eu gosto muito esse público, o público mais jovem, né, que está aí, é para o adulto, mas o público está lá sendo fisgado também. Eu acho que é essa renovação de público que a gente tem que fazer o tempo todo. Sim. Às vezes renovar com o público mais velho e pegar o público que está ali
assistindo pela primeira vez um show. Quantas crianças assistiram o Música de Brinquedo? Foi o primeiro show da vida dessas crianças. Sim. Então, eu imagino que vai ter um lugar muito especial no coração dessas crianças que estão agora no show indo assistir o Patufu Grande, porque eles eram crianças na época do primeiro, que foi 2010, agora são jovens e estão assistindo o Patufu com guitarra grande e tudo mais. Mas estão indo por causa dessa coisa que eram pequenininhos. Dessa afetividade que já veio de trás. Cara, eu acho isso incrível. Eu sempre gosto de imaginar isso também, essa primeira vez de alguém Exatamente. Num show. Assim, deve ser deslumbrante. A gente, sem querer, construiu um processo de renovação de público através da música de brinquedo, né? Sim. E através da série que vai estrear agora, né? A gente tem uma série com 2 temporadas gravadas. Uma série do música de brinquedo. Assim, a gente pegou as canções e fez esquetes. Histórias curtinhas, de 12, 13 minutos, em cima das histórias, com mais monstros, não só aqueles 2. Tem uma família de monstros dentro do estúdio. Aí tem o hold monstro, o produtor monstro, maquiadora monstra. É muito legal. Grande ideia, gente. Esse é um projeto que estava parado, ficou parado. Ele começou a ser gravado antes da pandemia. Nossa. E ficou parado por falta de... Tudo. De tudo, de boa vontade, principalmente. Do carimbo, né? Da boa vontade. E agora saiu, já tem 2 temporadas gravadas e estreia esse mês. Ai, jura? Sim. Nossa, tô super ansiosa. Nick Jr., Nickelodeon. Na TV, aí no canal fechado, Nickelodeon. Ó, fica a dica. Fica a dica aí, tá muito legal. Música de brinquedo a série. Ai, eu amei saber disso, vou muito acompanhar. Me diz uma coisa, e no plano internacional, o que você tem alguma coisa programada e quais foram as suas peripécias ali? Peripécias, é isso. Eu acho que o lugar que eu mais fui cantando, me apresentando, foi o Japão. Né? O Japão fui tanto com o Patufu quanto a minha carreira solo. Os japoneses realmente são apaixonados pela bossa nova, né? Desde quando surgiu até hoje, né? É um público cativo. A minha última ida foi em 2019, foi em julho de 2019, eu e a Lisa Ono, né? A gente fez uma temporada de 5 noites no Blue Note Tóquio, sessões duplas, esgotadas, completamente lotadas, de japoneses, não eram brasileiros, eram japoneses. Para ouvir repertório de Tom Jobim, né? Vinícius. Por isso. Muito lindo, muito lindo. E é uma relação, assim, esses shows que a gente faz para esse público que realmente ama a música, né? E é impressionante que nos dias de hoje, né, que tá todo mundo com o celular e tira foto. Sim. E o público está num momento assim, esse público japonês lá, eles estão tão entregues àquele momento, completamente focados nesse encontro que o artista está no palco fazendo aquilo para você naquele momento. Então, você não vai filmar, você não vai fotografar, você vai assistir ao espetáculo. É uma coisa que eles têm até do viver o presente, né? Exatamente. É impressionante e é muito verdadeiro, né? E é muito difícil. E a gente mesmo, né? A gente aqui, por mais que a gente tente, né? Assim, a gente se distrai mesmo com essa coisa. Não, eu vou aproveitar, vou ver e tô filmando e gente, mas você não tá filmando. Você vai ver, o pessoal fala, alguém vê esses vídeos que você todo tremido. Desespero, não posso perder essa emoção. Você deixou de ver ali, na sua frente, e ficou aqui, e depois você nunca mais vai ver porque tá tão ruim, né? Você devia ter aproveitado. Sim, com certeza. Eu acho que a gente vai ter que encaminhar para o fim, né? Eu tenho uma pergunta final aqui, que é, assim, não tem nada a ver com música e com nada, mas eu sempre tenho essa curiosidade com as pessoas. Né? É verdade. Porque minha mãe me dizia assim, meu filho, lá em casa eram 9 filhos, né? 6 mulheres, um matriarcado. Então ela dizia assim, meu filho, todo mundo tem que ter pelo menos um vício na vida, para aguentar o tranco. Então você escolha um que não lhe faça mal. Então eu pergunto para você tem algum vício? Não, acho que não me faz mal não, tá me fazendo bem. Eu adoro tomar vinho. O vinho é o meu remédio do dia, assim, é sempre uma tacinha para comemorar e para celebrar a vida. Assim.
E fazer o sangue andar tranquilamente pelas veias. Sim, é um bom vício. Isso é um vício, É um bom vício. sensacional, porque melhora a circulação da pessoa. A gente fazendo uma boa apologia. É um ritual de celebração. Né? Bom. Ninguém vai tomar vinho no velório. Você vai tomar vinho para celebrar a vida, né? Exatamente. Então, eu diria que mas tá leve, né? Tá leve, tá leve. Eu acho. Gostei. Um bom vício. Parabéns. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal. Vai lá no site da Fernanda, vê a agenda dela, acompanha. Se você gostar, é um trabalho muito bacana. Parabéns. Obrigada. Tem bastante show para vocês assistirem aí, viu? Tem bastante coisa. Tanto a turnê solo quanto o Pato Fu. Parabéns pela sua carreira, né? Porque banda, turnê solo, mãe, filha, esposa, mulher. Então, assim... Nunca subestime uma mulherzinha. Exatamente. Nunca subestime uma mulherzinha. E é isso. Eu também sou muito grato, Fernanda. Obrigada, posso dizer que você tem aqui agora um velho guarda que vai lhe acompanhar. A partir de agora, com mais atenção. Obrigada. Espero vocês no próximo show. Com certeza.